Numa mina escura, um garoto golpeia sua picareta sem parar. Mas ele não quer joias, e sim o líquido misterioso que vaza das rochas. Pois comparado a joias de valor vazio, este líquido pode realmente mudar seu destino. Este é o tesouro mais precioso do mundo. Uma criatura felina pula em seu ombro. Obrigado, Nero. Sem você eu não teria a tinta. Se eu a levar, o corpo de pioneiros pode me aceitar. Ele é Kay, e vive num mundo onde a cor é monótona. Tudo fora da cidade é preto. Na cidade cintilante, cidadãos aguardam. Os coloristas do corpo de pioneiros retornaram. Neste mundo onde o preto corrói cores, eles lutaram para proteger a cidade cintilante. Olha essas cores vibrantes. Que incrível. Claro, ouvi que derrotaram criaturas gigantes. Merecem ser chamados de heróis. Enquanto estiverem aqui, a cidade cintilante estará segura. Enquanto isso, a cena muda para o Distrito das Sombras, onde se inscrevem para o exame do corpo de pioneiros. Rank CK, que tanto se esforçou pela tinta, é expulso. Quantas vezes preciso te dizer? Este lugar não é para você? Por quê? Trouxe a tinta. Qual o problema? Nem a tinta prova que sou qualificado? Você é irritante. Preciso desenhar para desistir? Ouça bem, você é incolor. Nascemos com nossos papéis decididos. Mas tolos como você, que não sabem seu lugar, surgem, ele levanta a mão. Ouça, seu incolor maldito. Num instante, a temperatura de Kay sobe. Chamas giram ao redor dele. Só quando o homem abaixa a mão, o calor diminui. Pioneiros, só os escolhidos como nós podem ser um, pois fracos não sobrevivem nas terras negras. Além dessa cidade, há escuridão total. Criaturas se escondem. Para obter recursos e tesouros, arriscamos a vida. Pelo futuro, apostamos tudo. Somos heróis dignos e um incolor como você nunca conseguiria. Viva uma vida incolor, já que é incolor. Suma, não apareça. Na próxima, eu te mato. Após baterem a porta, Nero surge dos braços de Kay. Kay o conforta, está tudo bem. Ainda há muitos lugares para eu ir. Já me acostumei, não se preocupe. Não prometemos? Serei o melhor colorista. Volte para dentro, e se alguém te vir? Afinal, há mais de um corpo de pioneiros. Kay crê que, tentando em vários lugares, achará um líder que o aceite. Mas não nota um homem de cabelo verde o observando do andar de cima. Ele viu tudo entre Kay e Nero. O tempo voa. Quem nem lembra quantos corpos de pioneiros visitou? Seu caderno já está cheio de X. Como esperado, hoje ele não entrou em corpo algum. Após um dia de recusas, Kay chega à oficina, exaurido. Mari, cheguei. Ao ouvir a voz, a garota para. Entre Kay. Mari, como ele, é incolor. Vendo-o abatido, ela sabe que falhou de novo. Aqueles caras não têm visão. Suas habilidades superam pioneiros. Kay só balança a cabeça, sem jeito. Mas não aceita o incolor. Não há o que fazer. Você não traz coisas das Terras Negras? Isso não basta para provar suas habilidades? Na verdade, só trago isso graças ao Nero. Pode comprar, Mari. Claro. Te dou um bom preço. Preocupo-me com a falta de tinta. Por isso, todos os corpos de pioneiros recrutam. Nossas vidas dependem de tinta. Kay confia que pode ser tão bom quanto os outros, mas nenhum corpo o aceita. Mari pergunta se ele consideraria o corpo que ela mencionou. Mas Kay acha ambicioso. Não diga isso. Como saberá o resultado se não tentar? É uma oportunidade rara. O aviso de recrutamento para o corpo de pioneiros. Aurora, rank esse, prioriza a habilidade. Kay reluta, por medo de falhar. Afinal, é um corpo rank esse. Mari o persuade. É uma grande chance. Tente. Lá eles valorizam a força. Talvez te reconheçam. Seu sonho não é ser um colorista? É seu sonho de infância. Sempre te apoiarei. Após o encorajamento, Kay recupera a confiança e se inscreve no corpo de pioneiros Aurora. Não há muito tempo para o exame, e Kay tem muito a preparar. Ao comprar Nero em suas roupas, mostra comportamento incomum. Kay não percebe que no beco um homem pega uma arma. É o mesmo que o observava no núcleo. Quando Kay sente algo estranho, é tarde. No instante em que se vira, o ataque o atinge. E se incolor não morreu? Errei o golpe? Não importa. Ele vai morrer de qualquer jeito. Ninguém vai se importar se um incolor como ele sumir. Antes de desmaiar, K só vê Nero chorar. Depois de um tempo, K acorda. Ele está sobre uma poça de água preta. Que azar ser jogado aqui vivo. Isso é resíduo de tinta, mistura de várias cores. É letal para humanos. Se cair, nem seus ossos sobram. Não há lugar melhor para descartar um corpo. Kay se debate e pergunta: quem é você? Você é uma criatura com inteligência humana. Que raridade. Ele olha para a gaiola de Nero. Percebendo que Nero foi capturado, K soca o braço do homem. Infelizmente está fraco. Vendo isso, o homem aperta o colarinho de K. Deve valer um bom preço no mercado negro. Ficar com um incolor como você é um desperdício. K já se acostumou à discriminação, mas não aceita que tirem sua única família. Pare com isso. Influenciado, um rastro preto vaza do corpo de K. No momento em que aparece, uma inquietação surge no homem. Ele sente algo ser drenado por K. Queria humilhá-lo mais, mas terá que pegá-lo leve. Kay cai no resíduo de tinta e não desaparece como o homem disse. Ele quer salvar Nero, mas seu corpo não obedece. Nunca imaginou que sua vida acabaria assim. Uma relutância intensa sustenta sua última consciência. Ele não cumpriu a promessa. Ouve uma voz estranha. O que está fazendo? Por que não faz nada? Aceite, faça o que puder, não espere a morte. Nero espera que você o salve. Aceite, K. Aceite a cor que te pertence, a voz some e o resíduo de tinta entra em K. Num instante, o cabelo preto se dissipa. Tudo fica branco puro. Nesse espaço branco, o único preto é K. Ele não lembra o que aconteceu, não sabe por que está aqui, o que fazer, nem quem ele é.
Mas nesse instante, ele ouve uma voz familiar lá de cima. Olha para o som e é Nero chorando. K lembra que precisa salvá-lo. Ele estende a mão para os dois homens. Da perspectiva deles, só vem uma massa negra avançando. Ficam chocados, sem saber o que está acontecendo. No momento em que K foi jogado, o resíduo de tinta sumiu misteriosamente e uma substância negra desconhecida surgiu. O homem percebe que aquilo parece ser uma criatura. Logo depois, as autoridades isolam o local da Inkway. Cidadãos próximos relatam o que viram com pânico. Uma mão gigante surgiu de repente e arrasou toda a área. No entanto, o funcionário não leva a sério essas histórias. De repente, um homem ruivo chamado Rich fala. Felizmente, só houve 2 vítimas desta vez. A mulher atrás dele responde. Sim, eram de um corpo de pioneiros Rank B com má reputação. Não entendo. O que houve? Por que perderam a cor de repente? Reed diz que, embora isso seja importante, devem deixar de lado por enquanto. Afinal, vieram lidar com a criatura que surgiu na cidade, colorista. O responsável chega sem fôlego. Que honra! O que os traz ao nosso Distrito das Sombras? Reed pede para não se preocupar e explica que foram contratados para investigar o ocorrido. Gostaria de ver a cena. Pode nos levar, claro. Por aqui, por favor. Ao chegar, eles começam a procurar pistas. Para a surpresa deles, há mesmo rastros de uma criatura. Mas eles rastrearam todas as criaturas gigantes, então uma surgir assim na cidade, mesmo nos arredores, é estranho. Afinal, o máximo que se vê na cidade são espécies pequenas e inofensivas. Levian teme uma nova mutação, mas Reed diz que é cedo para tirar conclusões. Mais importante, como vão rastrear a criatura? É bem problemático. Pelas pistas, a criatura gigante já fugiu para as Terras Negras. Depois de não se sabe quanto tempo, K, recuperando a consciência, começa a chamar Nero. Ao vê-lo acordado, Nero sobe em sua cabeça e lambe seu cabelo. A primeira coisa que Kay faz ao acordar é tocar Nero. Nero, que bom que você está bem. Após confirmar que Nero está seguro, Kay começa a lembrar o que aconteceu. Ele lembra de ser jogado na tinta por aquele maldito, entrar num lugar estranho e virar algo preto. Pensando nisso, Kay de repente olha para as mãos. Ele mal consegue acreditar que ganhou cor daquele resíduo de tinta. Não sabe como isso aconteceu. De repente, Kay nota que o ambiente parece escuro demais. Ele se pergunta onde está. Nessa situação, só há um jeito de confirmar sua localização. Nero, preciso da sua ajuda. Após ele falar, Nero salta no ar e começa a girar rápido. Num piscar de olhos, tudo o preto de seu corpo desaparece, substituído por um branco brilhante. Com essa luz, K vê facilmente o ambiente ao redor. Ao ver as criaturas, ele fica completamente chocado. Só então ele descobre que está nas Terras Negras. Além disso, está na região da Floresta Negra, acessível apenas a pioneiros de rank B ou superior. E mais, as criaturas ao redor estão lentamente se aproximando dele. Sem escolha, ele pega Nero às pressas e foge deste lugar perigoso. Embora K, como humano, mal veja as criaturas na escuridão, o Nero brilhante consegue. Com os avisos de Nero, K evita os perigos à espreita. É por isso que, mesmo incolor, ele podia recuperar tinta das Terras Negras antes. Após se acalmar, K finalmente nota algo estranho. Sua condição física está boa demais. Apesar de correr tanto, ele não sente cansaço algum. E comparado a antes, seus movimentos estão visivelmente mais ágeis. Ele até usa força demais se não tomar cuidado. Enquanto K não consegue deixar de se maravilhar, ouve o aviso urgente de Nero. Uma criatura se aproximou dele silenciosamente, mas nessa situação, ele não tem como desviar desse ataque de perto. Instintivamente, ele bloqueia com o braço, mas quebra os dentes da criatura. A criatura foge em pânico. K congela, não esperando que seu corpo tivesse atingido esse nível de força. Ele se preparou para um ferimento grave, mas nada aconteceu. É o poder da cor? Mas antes que possa celebrar, ouve o aviso de Nero de novo. Uma criatura gigante apareceu diante dele. No momento em que o vê claramente, K realmente entra em pânico. A criatura diante dele é um cíclope, um predador que só aparece nas profundezas da Floresta Negra. Antes que K descubra por que o cíclope está ali, seu punho desaba. Com tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo, K não reage imediatamente. Vendo K ser atingido, Nero voa rápido para o seu lado. Felizmente, graças ao poder da cor, K não está gravemente ferido. Ele até sente que pode derrotar o cíclope à sua frente. Este é o poder que tanto desejou. Ele não precisa mais fugir. O que precisa fazer agora é lembrar daquela sensação de antes. Como antes, o preto que escorre rapidamente envolve seu corpo. Coincidentemente, o Ciclope lança seu segundo ataque neste momento. Dessa vez, K simplesmente levanta o punho. O corpo massivo do Ciclope não consegue parar seu punho de jeito nenhum. O predador aterrorizante das profundezas da Floresta Negra é estraçalhado em pedaços com um soco. No entanto, o que K não espera é que, após dar esse soco, ele vê algo diferente. É cor. As terras escuras, na verdade, mostram cor. Mas antes que ele possa pensar mais, o preto que o envolve começa a se dissipar. Felizmente, quando ele cai, a cor não sumiu totalmente, então evita se machucar. Mas se ele voltar a ser incolor aqui, certamente morrerá. O que você está fazendo? A comida está bem na sua frente, coma rápido. K ouve a voz familiar. Você não quer morrer, certo? É simples. Apenas estenda a mão. Seguindo as instruções da voz, ele coloca a mão no corpo do Ciclope. Num instante, grandes quantidades de preto são freneticamente absorvidas em seu corpo. Até Nero, por perto, fica assustado com a cena estranha. Após absorver o preto, K recupera a cor. Ele finalmente sobrevive. Dias após o sumiço de K, uma figura encapuzada chega à oficina de Mari. Bem-vindo. O que posso fazer? Ou tem um trabalho para nós? Mas a figura não responde, só se aproxima de Mari. Cliente, sabe como você parece suspeito agora? Pare de se aproximar. Quando Mari se prepara para atacar, ouve uma voz incrivelmente familiar. Calma, Mari. Sou eu.
O encapuzado é Kei. Já que não me reconheceu, achei que te assustaria um pouco, mas vendo sua aparência, Mari fica ainda mais chocada. Depois Kei conta o que aconteceu. Isso me enfurece. Nunca vou perdoar esses caras. Gente assim merece ter a cabeça esmagada com um martelo. Kei a tranquiliza rápido. Está tudo bem, Mari, já me vinguei. Após se acalmar, Mari fica aliviada que Kei sobreviveu. Não acredito que ganhou cor de resíduos de tinta, mas preto, a cor dos monstros. Será? Kei a interrompe. Não importa a cor, não é importante. O que importa é que aproveitei a chance de ser colorista. Deixemos outras coisas de lado. Quero ir direto para o exame de admissão principal. Por sorte, voltei antes do prazo. Mari, pode me emprestar roupas e equipamentos? Vou te pagar de volta. Mari suspira impotente. De novo, bem, considero um investimento num futuro colorista. Ela pega a mão dele. Venha comigo, tenho algo pra você. Depois muitos se reúnem para o exame do núcleo pioneiro da Aurora. Por ser um núcleo rank esse, a escala é maior que exames comuns. Os candidatos comentam. Muita gente apareceu. Estou nervoso. É normal, a competição é acirrada. Não creio que estamos aqui para o exame do pioneiro da Aurora. Foi difícil. Para nós pioneiros, entrar no núcleo top não é o sonho. O núcleo pioneiro da Aurora, rank esse, com vários coloristas, mais explorou as terras negras. Eles são a esperança da cidade brilhante. Por isso, o exame de hoje atrai muitos candidatos fortes, incluindo a segunda filha de uma família tradicional de coloristas e um renomado caçador de recompensas. Há até quem obteve grande sucesso em atividades recentes de pioneirismo. No entanto, o mais notável entre eles é Gale. Muitos candidatos acham que ele passar no exame é certo. Sua força é formidável. Dizem que ele pode derrubar muitas criaturas sozinho, no entanto, ele é brutal e frequentemente causa problemas. Por essa razão, seu núcleo anterior o expulsou. Ao ouvir isso, um candidato se gaba. Vocês estão com medo? Com um pouco de treino, derrotar alguém assim seria fácil. Ele está bem atrás de você. Por que não diz isso na cara dele? Talvez não seja uma boa ideia. Na verdade, Gale ouviu tudo, mas não se incomoda em responder. Que chato. Só vim porque eu vi que é um exame de núcleo rank esse? É só isso? Apenas um Zé Ninguém? Nenhum me chama a atenção. Se tivesse que escolher alguém que mal pudesse ser seu oponente, seria apenas aquela garota, Ellie Sean, segunda filha da família Sean. Sem dúvida, esses três são os coloristas do núcleo pioneiro da Aurora. Ouvi dizer que eles acabaram de ter grande sucesso na recente subjugação de criaturas gigantes. Não esperava que aparecessem no exame preliminar. O núcleo pioneiro da Aurora realmente valoriza este recrutamento. É a primeira vez que estou tão perto deles. A pressão é esmagadora. Após pedir silêncio, o homem diz: "Obrigado por se inscreverem no exame de entrada do corpo de pioneiros da Aurora. Todos aqui têm seus objetivos. Dinheiro, fama ou outro motivo, não importa. O que buscam exige força à altura. Só os mais fortes podem entrar nas Terras Negras conosco. Não precisamos de gente de segunda. Então, vamos começar. O exame preliminar é eliminatório. Para pioneiros, a capacidade de combate é crucial. Fora da cidade, os fortes dominam os fracos, que só morrem. Prove sua força aqui. Selecionarei quem avança para a próxima fase pelos resultados da eliminatória. Agora, os números chamados subam na arena. Luta 1, 126 contra 286. Inesperadamente, Gale é o primeiro. O oponente está em apuros. Gale sorri, ansioso pela batalha. Mas ao ver o oponente, ele pausa. O 286 à sua frente parece sinistro. Com pouca experiência, sua postura está cheia de aberturas. Tanto faz. Esperar só me dará o mesmo resultado. O palco está montado, não preciso me conter. Ao ver Gale usar a espada, muitos se surpreendem. Essa é a espada de Gale. Não acredito que ele use a esgrima tão bem, tão jovem. É um gênio. Está pronto? Vou começar. Tente bloquear meus ataques. Se não conseguir, não me culpe por não me segurar. Enquanto fala, Gale avança contra o oponente. Como previu, o oponente quase não tem experiência de combate. Então, em sua visão, esse golpe de espada decidirá a luta. Mas ele não esperava que o punho do cara o atingisse primeiro, bem no rosto. Além disso, o soco tem uma força tremenda. Ele é arremessado para fora da arena. Em um instante, todos ficam chocados com a cena. Porque Gale, que já tinha um pé no corpo de pioneiros da Aurora, perdeu na primeira luta, e seu oponente usou apenas um soco para nocauteá-lo. O oponente de Gale é ninguém menos que Kain. No momento em que o chapéu de Kei escorrega, todos ficam chocados. Estou vendo coisas. O cabelo desse cara é preto. É o mesmo preto das criaturas. Como essa cor pode aparecer em um humano? Foi o poder do preto que acabou de derrotar Gale? Vendo as reações, K se pergunta se fez algo errado. Após vencer Gale, K, com seu cabelo preto, vira o pesadelo de todos. Ninguém consegue fazê-lo usar todo o seu poder. Para os oponentes, ele é um louco. K não tem técnica, só aguenta ataques e avança direto. Ele não tem habilidades elaboradas, só punhos simples. Mas é esse estilo de luta que o faz vencer tudo. Esse cara é muito bom. Ele é o melhor entre os candidatos. É o primeiro preto a surgir. A notícia logo se espalhará. Por que não o recrutamos? Enquanto os três discutem Kei, uma voz familiar surge. Obrigado a todos por supervisionar esse exame. Bom trabalho. Os recém-chegados são Reed e Levian, que investigaram o resíduo de tinta. Líder Reed, o que eu traz aqui? Estava de passagem, parei. O exame está indo bem? Não ia cuidar da comissão? Sem progresso. Ainda estou com dificuldades. Há candidatos promissores neste exame? Podem esperar algo bom. Além da filha da família Ciano, há um candidato muito especial. Mas antes que digam quem é, Reed nota K. É preto. Sim, como esperado, você notou imediatamente.
derrotou outro candidato de ponta, vencendo todas as lutas. É um novo membro central, mas Lavian de repente fala. Líder Reed, ele poderia ser provável. Após aquele incidente, uma nova cor surge. É muita coincidência. Precisamos continuar a observá-lo. K, alheio aos dois que o suspeitam, ainda está absorto em seu novo poder. Com este poder, posso me tornar um pioneiro. A única coisa a ter cuidado é não usar demais para não voltar a ser incolor. Enquanto K planeja o próximo exame, um enorme pilar de gelo surge à sua frente. Sem dúvida, esses pilares de gelo vêm da número 17, L. A cor da família Ciano sempre impressiona, digna de uma família de cor tradicional. É aterrorizante. Quem poderia derrotar tal oponente? Ouvindo as discussões, K olha ele passar. Seu olhar descarado, claro, chama a atenção dela. Ao contrário de K, mesmo notada, o olhar de Ellie não vacila, o que faz K se perguntar se a ofendeu. Logo após a rodada de eliminação, o supervisor anuncia a lista dos aprovados. Já perdemos muito tempo. Não há tempo para descanso. A próxima rodada começa já. Eliminados, voltem e se preparem. Quando ia anunciar a segunda rodada, uma mão pousa em seu ombro. Espera. Quero supervisionar pessoalmente. Ao verem Reed, os candidatos se aterrorizam. Ele é um dos maiores coloristas da cidade cintilante, famoso por retomar as terras negras e suas subjugações. Seu poder destrutivo é tão terrível que ser parceiro é perigoso. Além disso, em seus exames, quase ninguém passa, está certo? Se a capitã souber que mudou o exame sem permissão, não vai zangar? Tudo bem, já estou acostumado. Reed volta o olhar para os candidatos. Ouçam com atenção. A segunda rodada é simples. Aguentem. No segundo seguinte, um poder terrível surge, cobrindo o exame. Ao voltarem a si, se veem envoltos numa barreira vermelha. Recriei um ambiente que vivi. É um pouco quente. As terras negras têm muitos ambientes inóspitos. Comparado a eles, isso é só um forno quente. Se aguentarem, passarão. Mas se não suportam nem essa temperatura, significa que nunca tiveram qualificação para entrar nas terras negras. Ao ouvir isso, todos ficam atônitos. Isso é só um forno? Eles se perguntam quão terríveis são as terras negras. Muitos atacam a barreira vermelha, mas não deixam marcas. Havia rumores de que Reed negligenciava o treino, mas vendo sua força, perceberam que era bobagem. Usar barreiras em tantas pessoas num instante, que controle terrível. Essa é a força do homem que esteve no auge. Enquanto todos se preparam para aguentar, notam que uma barreira vermelha ficou azul. No momento em que a barreira azul se quebra, uma explosão fria os atinge. A primeira a romper a barreira é Ellie. Ela é boa. Mesmo sendo um poder que anula suas habilidades, ela rompeu a barreira em pouco tempo. É um gênio raro, contudo, Reed não se detém em Ellie por muito tempo. Ele imediatamente começa a procurar K na multidão. Na verdade, o motivo de intervir no exame era testar pessoalmente este rapaz de cabelo preto. Mas até agora, K ainda não rompeu a barreira. Reed ficou desapontado. No entanto, ele não sabe que Kay, dentro da barreira, já está em pânico. Por não saber controlar sua força, ele já consumiu muita cor nas batalhas anteriores. Quanto mais aguenta, mais rápido sua cor se esgota. Seu cabelo já desbota. Ele nem ousa imaginar o que aconteceria se ficasse incolor diante de tanta gente. Se ele quer sair dessa, precisa absorver um pouco de cor. Pensando nisso, ele olha de repente para a barreira à sua frente. Afinal, essa barreira também foi criada por Reed usando cor. Isso significa que também pode ser absorvida. Kay lembra como absorveu a cor do Ciclope. Ao reencontrar a sensação, ele coloca a mão na barreira. Eventualmente, uma esfera preta o envolve. Até o experiente Reed se choca com a cena. É realmente inesperado. Parece que temos um lunático de verdade. Quando o preto em Kay some, todos os olhos se voltam para ele. Mas não era sua intenção. Ele percebe que causou um grande problema. Ele que está paralisada. Este exame é muito importante para ela. Ela queria mostrar suas habilidades e dar glória à família. Mas neste exame, uma cor inédita surgiu. Uma sutil ansiedade a invade. Na família, sempre lhe disseram para ser a melhor. Não quer decepcionar a irmã. Então não pode perder para ninguém. Mas aquele Kay é forte demais. Aqueles oponentes nem o forçaram a usar sua cor. Ellie não pode garantir que o derrotaria. Além disso, em sua cor, há algo que não é mero poder. Algo que ela nunca viu. Neste momento, Ellie interrompe seus pensamentos. Afinal, não é hora de se preocupar com isso. Não importa quem Kay seja, ela jura que da próxima vez não será assim. Neste momento, Reed envolve o ombro de Kay por trás. Essa foi a habilidade da cor preta que você mostrou? Não admira que a aura sozinha sugue tudo. Fico curioso e preciso perguntar. Fale-me mais do preto. Para sua privacidade, conversaremos em particular. Mas Kay se preocupa com o resto do exame. Não se preocupe, você se saiu bem. Te deixo passar direto. Ao ouvir isso, K congela. Ele realmente passou direto? Ser tão chamativo pode ser bom. Mas de qualquer forma, ele finalmente realizou seu sonho. Claro, Rita é repreendido pelo supervisor por sua imprudência. Você faz o que quer. O exame nem acabou. Red rapidamente se desculpa. Desculpa. Te pago depois. Então ignore só dessa vez. O oficial não tem escolha a não ser anunciar. Atenção a todos. Devido a circunstâncias inesperadas, o exame foi interrompido, mas continuará, exceto pelo candidato 17, que rompeu a barreira. Todos farão a segunda rodada do exame de recuperação. Ao ouvir isso, Ellie olha em silêncio na direção onde Kay e Reed saem. Logo, Reed leva Kay a outro local. Ao sair do carro, Kay fica chocado, pois o lugar é claramente onde ele caiu no lixo de tinta antes.
Este lugar parece bem bagunçado, certo? Algo aconteceu aqui há pouco. 2 pioneiros com cores ficaram incolores. É a primeira vez que isso acontece. Testemunhas viram uma criatura gigante. Não é boa notícia que ela tenha aparecido na cidade. Pior, não achamos rastro dela. Mas pouco depois você apareceu com essa cor preta inédita e possui a habilidade sem precedentes de absorver outras cores. Ao ouvir isso, Kay adivinha que Reed já sabe seu segredo. Ele quer fugir, mas sabe que é impossível escapar de Red. Se coloristas são heróis, Reed é um herói entre heróis. Inesperadamente, Reed começa a acalmar as emoções de Kay. Eu só estava te testando, não esperava tal reação. É menos interessante. Embora minha tarefa seja investigar a causa e efeito do incidente, estou mais interessado na sua habilidade. Nunca vi preto nessa habilidade que você usa. O poder das cores parece simples, mas normalmente não se misturam. O que me surpreende é que sua habilidade pode ignorar essas relações complexas. Além disso, no exame notei que você não controla seu poder. Devorar tudo ao redor foi inesperado para você. K começa a gaguejar. Ele não esperava que após breve contato, Reed o visse tão bem. Reed propõe testar sua habilidade. K concorda. Afinal, ele também quer entender esse poder preto. Quero saber a força da sua habilidade e que sensação é. Então tente absorver meu poder. Ao ouvir isso, K entra em pânico. E se algo ruim acontecer com você? Tudo bem, não se preocupe, faça o que eu digo. Use seu poder para absorver minha cor. Na verdade, Reed enganou Kay. Ele não era totalmente alheio ao preto, pois o preto é o símbolo das terras negras e da bruxa negra, um sinal sinistro que devora tudo. Eles jamais permitiriam que uma habilidade tão aterrorizante se desenvolvesse sem controle. Além disso, dependendo de como for usado, abalaria os alicerces da cidade cintilante. Embora não seja público, Reed sabe que criaturas humanoides existem. Ele já havia se decidido. Se K fosse como essas criaturas, ele o eliminaria por qualquer meio. Na pior das hipóteses, lutariam na cidade. Entendi. Vou tentar, diz Kay segurando o braço de Reed. Deixe-me perguntar de novo, não importa o que aconteça. Está mesmo tudo bem? Após a resposta afirmativa, K começa a absorver a cor. Após ativar sua habilidade, ele sente um vermelho incrivelmente vibrante invadir seu corpo. À medida que a cor flui, K se sente imerso em lava derretida. Quase instantaneamente, ele perde o controle do próprio corpo, mas não importa o quanto absorva. O vermelho à sua frente parecia não ter fim. Através desse breve contato, Reed também sente que o preto em K está incrivelmente faminto, absorvendo sua cor sem parar. Porém, talvez por ser imatura, pessoas fortes resistiriam a essa absorção, mas esse poder ainda é muito perigoso para a maioria. Reed sabe que o que Kay mostrou até agora não é a extensão total de sua habilidade. Ele está muito curioso para saber como K usará as cores que absorve. Enquanto pensa, o preto em K vaza incontrolavelmente e misturado a bastante vermelho. Quase no mesmo instante em que Reed puxa a mão, a cor em K enlouquece completamente. A metade do seu corpo dominada pelo preto parece lutar com K pelo controle de seu corpo. A essa altura, apenas pela aparência, chamar K de criatura não seria exagero. Só agora, Reed tem certeza de que a mão gigante que apareceu naquele dia deve ter sido causada por K. Mas ele não tem tempo para pensar nisso agora. O urgente é parar K antes que enlouqueça de novo. Mas um segundo antes de agir, ele nota algo incomum. A voz dentro de K anseia pelo vermelho vibrante, mas K não é influenciado. Ele ainda tem consciência e luta para recuperar o controle do corpo. No segundo seguinte, o preto e vermelho presos ao seu corpo são expelidos. Nem mesmo alguém tão experiente como Reed esperava isso. Que respira pesadamente. Ele também não sabe por que esse poder enlouqueceu. E acontece bem na frente do lendário Reed. Só de pensar, K sente terror. Ele sabe que deve encontrar um jeito de entender esse poder. Sinto muito. Absorvi um pouco demais agora e entrei em pânico. Isso conta como sucesso? Ao ouvir isso, o Reed não consegue evitar rir. É realmente interessante. Já testamos o suficiente. A propósito, você sabe que sou responsável pelo incidente aqui. Já que aceitei a comissão, devo ajudá-los a encontrar o culpado. Se não me engano, o suspeito parece estar bem na minha frente. Devo lembrá-lo, muitas pessoas estão interessadas neste caso, e você é tão chamativo. Assim que ouvirem rumores sobre sua habilidade e cor, apontarão o dedo para você. Mesmo sendo periferia, os danos somam centenas de milhões. Pode pagar, e se, ignorando o dinheiro, julgarem sua habilidade perigosa, podem te exilar. Na pior das hipóteses, viraria cobaia. K fica chocado, pois Reed o atingiu em cheio. Reed continua. Falando nisso, me falta um subordinado. Se topar trabalhar para mim, talvez, antes que termine, K decide. Estou em suas mãos. Mas Reed não o ajudará de graça. Ele exige que K cumpra requisitos. Pra K é melhor que uma dívida astronômica ou virar cobaia. Então ele concorda sem pensar. Uma risada arrepiante chega aos seus ouvidos. Sério, disposto a tudo. Como subordinado de Reed, K logo tem sua primeira missão. É sua primeira missão, então está nervoso. Cabelo preto não consegue ficar parado? Você me deixa nervoso também. Não consegue sentar direito? O sonho de Kay era ser pioneiro em missões, mas esses dois parceiros ao lado dele destruíram sua fantasia. Um parece ter tendências violentas e sempre fala rudemente. A outra é uma jovem de família de cor tradicional que despreza a todos. Após a conversa, Reed disse a Kay para segui-lo na próxima exploração. Tenho um local de exploração em mente. Preciso da sua ajuda. Kay congelou. Reed é mais aterrorizante que criaturas. Não se preocupe, não vai sozinho. Os novatos selecionados também irão. Logo, o corpo de pioneiros anunciará a rota da exploração. Te darei os detalhes depois. Organize seu tempo e apareça no local e hora. Reed saiu, deixando Kay confuso. Dias depois, no veículo, ele descobre que Gale e Ellie estarão na missão com ele.
Dizem que pela intervenção de Reed, variáveis incontroláveis surgiram no exame. Por justiça, todos tiveram uma segunda chance. Fortes candidatos passaram em exames adicionais e se tornaram membros do corpo de pioneiros. Ellie, com os melhores resultados, pediu para a equipe de Reed. A voz de Gale soa no veículo. Nunca pensei que seria humilhado por um idiota como você. Eu só te subestimei. Na próxima, não terá sorte. Após essa exploração, eu te desafiarei. Se a senhorita Lávia não estivesse atrás de mim, eu te esmagaria. Ellie o interrompe. Aconselho a parar, pois você será nocauteado por um soco dele. Você não é páreo pra Kay, é só perda de tempo. Gale fica furioso. Kay não esperava que Ellie o ajudasse. Ele sente que ele e Ellie podem virar amigos, até que Ellie fala de novo. Mesmo que queira desafiar Kay, terá que entrar na fila atrás de mim. Quando nos olhamos antes, ele já aceitou lutar comigo. Kay está chocado. Quando ele aceitou lutar com ela. Mas Ellie não lhe dá chance de perguntar. Ela se vira pra Gale. Quanto a você, perdedor, vá para o fim da fila. Vendo o clima no veículo congelar, Kay não sabe o que fazer. Ele se pergunta se está tudo bem continuar assim. Com essa dúvida, o veículo blindado se aproxima da base da linha de frente. Ao chegar, Kay olha curioso. É sua primeira vez na linha de frente do corpo de pioneiros do amanhecer? Afinal, ele sempre ia sozinho às Terras Sombrias. Vendo a escala de suprimentos de um corpo de pioneiros S pela primeira vez, ele fica chocado. Nesse momento, um dedo cutuca sua bochecha. O que você está pensando? Só então ele descobre que Mari também está ali. É sua primeira missão. Claro que eu tinha que vir. E Nero veio junto. Após Mari falar, Nero sai de suas roupas. Obrigado por cuidar de Nero. Para mim não é nada. Nero também é minha família. Aliás, também tive a chance de participar do corpo de pioneiros do amanhecer. E com minhas habilidades, não sou ruim aqui. Será ótimo para minha experiência. Enquanto conversam, o organizador da exploração chama. A hora da reunião está quase aqui. Todos venham rápido. Estamos prestes a entrar nas Terras Sombrias. Como Nero é uma criatura, Kay teme que levá-lo com outros o exponha. Então ele pede a Mari para cuidar de Nero. Antes de ir, Mari o lembra de não ser imprudente e ficar seguro. Após se despedir, ela conforta Nero em seus braços. Inesperadamente, Nero chuta com as duas pernas e salta de seu abraço. Mari ia chamar Kay, mas pensa que se Nero for descoberto, pode ser mais perigoso. Antes que ela possa avisar Kay, Nero mergulha em sua sombra. Naquele momento, Mari congela. Ela nunca viu algo assim. Quando ia contar a Kay, ele já se afastara, conversando com outros pioneiros coloridos. Ela temia que, sendo incolor, causasse problemas a Kay. Ela só pode rezar em silêncio para que Kay e Nero fiquem seguros. Logo, o corpo de pioneiros da Aurora chega ao local. Todos, preparem-se. Estamos prestes a entrar nas Terras Negras. Lembrem-se, na exploração, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Relatórios de reconhecimento indicam criaturas perigosas e desconhecidas no Distrito 21. Foi aqui também que um cadáver de criatura Rank A foi descoberto, tornando tudo muito perigoso. Arancia está no meio da fala quando alguém corre para relatar. É grave. O líder Raid levou novatos e deixou a força principal. Disse que a cena é sua, Sra. Arancia. Ela teve uma dor de cabeça. Aquele cara de novo. Espero que traga as crianças em segurança. Reed já levou Kay e os outros dois para o escuro. Líder, a equipe de exploração foi para outro lugar. Tudo bem? Claro, nosso destino já era diferente. Kay só reclama baixinho, mas enquanto anda, percebe algo errado. Espera. Por que vocês dois seguiram? O líder Reed só me trouxe. Gale fica furioso. Como eu perderia para alguém como você? Ellie também. Nem todos têm a orientação do líder Reed. Não posso deixar você monopolizar. Reed explica que não chamou Kay para guiá-lo. Tudo bem que vieram. Não se feriram gravemente. Estou aqui. Certo, hora de nos movermos. Sob o olhar de Reed, os três começam a caçar as criaturas. Como segunda filha de uma família de cor, os movimentos de Ellie são mais limpos e eficientes. Ainda assim, ela sente pressão. É a sensação das Terras Negras, ambiente sufocante e monstros sem fim. Isso é algo que o treinamento comum nunca se compara. Desde o início, Ellie se avisa para controlar seu poder e evitar esgotar sua cor. Ela faz isso para agir melhor e não perder para cá. Mas ao olhar para cá, percebe algo em comum. Kay, por que não usam um Spoit? Não usou um no exame de entrada? A resposta de Kay é simples. Não tenho Spoit, é caro, e acho que tudo bem sem um, então nunca usei. Naquele instante, não só Ellie, mas até Gale, que ouvia, ficou chocado. Como assim nunca usou um Spoit? É uma arma essencial para pioneiros ao lutar contra criaturas. Para subjugar criaturas, pioneiros só as matam aos poucos com um Spoit. Kay não usar um Spoit significa que ele as espancou até a morte com os punhos. Pensando nisso, Gale treme de raiva. Ele não aceita ter sido nocauteado com um soco por alguém que nem usa Spoit. Seu maldito bastardo, um dia eu vou te esmagar. Vendo os membros da equipe brigarem, Reed não os impede. Afinal, Gale e Ellie são gênios, e Kay pode estimular o crescimento de ambos ao mesmo tempo. Isso é ótimo. Ele acha que as coisas ficarão mais interessantes. Continuem assim. Estamos quase lá. Vamos acabar logo e comer. Após um tempo de luta, eles finalmente lidam com as criaturas. Vendo os ofegantes, Reed provoca. A batalha real nem começou. Não se esforcem tanto. Tem 10 minutos para descansar, depois partimos. Não esperava usar tanta cor só aqui, diz Gale, tirando uma garrafa de tinta verde. Kay deduz que ele bebe a tal tinta pessoal. Supostamente, é uma tinta extraída por alquimia que repõe cor e restaura a energia. Item essencial para pioneiros. Por ser personalizada à cor exclusiva do comprador, o preço é altíssimo. Vendo-os beber tanta tinta cara, Kay se encolhe com o custo.
Ele se sente sortudo por seu preto não precisar de cor como eles. Enquanto Kay anda até as criaturas, Ellie e Gale notam seu comportamento estranho. K, o que está fazendo? Antes que ele responda, os corpos das criaturas ficam pretos e são absorvidos por ele. Como os outros dois, após absorvê-las, a cor e a energia de K são repostas. Mas a cena assustadora arrepia os dois atrás dele. K, você está bem? Estou, já fiz isso várias vezes. Você absorveu criaturas e está bem? É louco. Você aceita algo assim sem preocupação. Nesse momento, Reed os lembra que o descanso acabou. Devem partir. Logo, chegarão ao destino da missão. Pouco depois, Reed os leva a uma barreira negra enorme. Kay expressa sua confusão. Uma barreira negra? O que é isso? Reed explica que foi por isso que trouxe Kay. Olhem bem primeiro. Assim que ele termina, um vermelho vivo surge em sua palma. No instante em que o poder é liberado, os três sentem a energia terrível. Em circunstâncias normais, a barreira negra seria destruída instantaneamente por aquele vermelho. Para a surpresa deles, além de uma mancha vermelha, a barreira quase não mudou. Vocês viram, certo? Se tentarem quebrá-la à força, a barreira ficará mais forte ao absorver o poder. Não é bem parecido com sua habilidade de absorver cor. Reed diz, olhando para Kay. Com sua habilidade, você deve lidar com essa barreira preta, pois dentro dela há um caminho para as ruínas, e nosso alvo é achar os fragmentos de Stella. Kay fica atordoado. Os outros dois nunca ouviram falar. O que são fragmentos de Stella? Pela expressão de Kay, ele sabe, mas não diz nada, e Reed não quer explicar. De qualquer forma, existe. A Cidade Brilhante também procura, quanto mais quando houver chance. Agora, urgente é lidar com essa barreira preta. Os outros recuam. Kay vai até a barreira preta. Ao tocar a barreira, os dois pretos reagem violentamente. Logo, o preto da barreira entra no corpo de Kay. Vendo isso, Reed finalmente suspira aliviado. Na verdade, ele trouxe Kay para absorver essa barreira preta. Enquanto Kay absorve, um som agudo surge do ambiente. Tal comoção nas terras pretas cheias de criaturas atrairá hordas. Já haviam abatido muitas, mas em pouco tempo, incontáveis surgiram do nada. Felizmente, após descansar, recuperaram cor e vigor. Kay lida com a barreira, eles com as criaturas. Diferente de antes, um leve rastro vermelho surge em Reed, mas antes que ele haja, Gale avança em alta velocidade, partindo criaturas ao meio. Ao contrário da ferocidade de Gale, Ellie se move com elegância, mas seus pingentes de gelo esmagam as criaturas que se aproximam. Reed planejava ajudar, mas não é preciso. Ele só precisa suprimir as criaturas que se aproximam dele e de Kay. Estes novatos o surpreendem, ele decide mantê-los ao seu lado. Não ter que lidar com criaturas de baixo nível torna a exploração mais fácil. A força dos três é tanta que Kay nem nota as criaturas. Mas ele não está relaxado, sente uma força de atração da barreira preta. Ele se pergunta, é porque ele e a barreira são pretos? Sente que se relaxar, seu poder será absorvido pela barreira. A menos que algo inesperado aconteça, sua absorção ainda é mais forte. A barreira preta finalmente desaparece. A entrada das ruínas é um poço sem fundo. Kay não se importa. Líder Reed, terminei de absorver a barreira. Muito bem, bom trabalho, Kay. Como esperado, o objetivo é obter os fragmentos de Stella. Reed não quer problemas. A barreira sumiu. Venham rápido, não precisam matar todas as criaturas aqui. Antes que ele termine, uma luz branca pisca ao longe. No instante em que Reed puxa Gale e Ellie para desviar, dois golpes rápidos atingem o local. Após os golpes, o chão vira uma grade. As criaturas ali são eliminadas por completo, quase instantaneamente. Gale e Ellie, puxados por Reed, escapam da morte por pouco. Chocado, Gale nunca ouviu falar de criatura tão poderosa. Se Reed reagisse um instante mais lento, ele e Ellie estariam mortos. Reed sabia que não seria fácil, pois o relatório falava de criaturas perigosas, mas não esperava que fosse aquela. Ao mesmo tempo, alguém com uma espada preta como a noite se aproxima lentamente. Ele tem 6 spots no corpo, todos com tinta preta. Sua aparência é muito parecida com a de K Furioso. Reed os manda entrar nas ruínas e ele fica para trás para enfrentar o inimigo. Antes que Kay dissesse algo, Reed joga a lâmpada em seus braços. A missão é achar os fragmentos de Stella. Com vocês três, não haverá problema. Dito isso, ele empurra Kay para as ruínas. Líder Reed, o que só nós três faremos? A voz de Kay fica mais baixa até sumir, e Reed confronta o inimigo. Pelo comportamento, não é o primeiro encontro. Kay já caiu no fundo das ruínas. Após tatear, ele encontra a lâmpada que Reed jogou. Ele instintivamente levanta a lâmpada, mas vê uma cena inacreditável. Nessas ruínas, há restos de arranha-céus por toda parte. Pelos restos, essa cidade era maior que a Cidade Brilhante. Uma voz soa. Está muito escuro. Vamos para um lugar mais claro. Kay olha na direção. Os recém-chegados são Ellie e Gale. Os três se reencontram, mas ninguém sabe o que é este lugar. Os fragmentos Stella estão nestas ruínas. Onde vamos achar isso? Nem sei o que é. Embora Gale reclame, K admite que o que ele disse não é irracional. Em ruínas tão grandes, achar os fragmentos de Stella é quase impossível. Kay pensa em Nero. Se ele estivesse aqui, não seria tão problemático. Inesperadamente, ao pensar isso, ele ouve a voz de Nero. Ao olhar para baixo, descobre que não é alucinação. Nero está mesmo em sua perna agora. Para proteger Nero, K pensa em escondê-lo, mas ele que o observava percebe. É uma criatura. K pensa que é ruim. Mas negar é inútil, e se for um pioneiro, não pode manter Nero em segredo para sempre. Então decide ser honesto e mostrar o quão útil Nero é. Pensando nisso, ele os chama. Tem um jeito de achar os fragmentos Stella. Depois ele conta sobre Nero. Então essa criatura é seu pet e pode achar os fragmentos Stella. Sim, com a ajuda dela acharemos logo. Não está falando bobagem? Nunca ouvi falar de uma criatura assim.
Seu ignorante. Enquanto discutem, Ellie segura Nero feliz. Não vou perder tempo com você. Veja com seus olhos. Nero, vamos! Mostre a esse tolo do que é capaz. Depois que K termina, Nero salta e se transforma em sua forma branca. Gale fica chocado, enquanto Ellie esfrega as mãos decepcionada. Com a ajuda de Nero, a visão se expande muito e o progresso acelera. Embora Nero já tenha provado, Gale ainda é teimoso. Impossível, uma criatura especial que gosta de seguir humanos. Nunca ouvi falar disso. Onde o achou? Ninguém presta atenção nele agora. Nero, há fragmentos Stella aqui. Você deve conseguir senti-los, certo? Depois que K termina, Nero começa a procurar os fragmentos Stella. Em pouco tempo, neste mundo escuro, Nero encontra fragmentos emitindo luz branca. Vendo Nero acelerar, K percebe que achou uma pista dos fragmentos Stella. Ele segue Nero andando por essas ruínas. Finalmente, Nero para na entrada de uma caverna. K não esperava que os fragmentos Stella estivessem ali. Gale o provoca. Porque hesita? Se está com medo, fique para trás. K diz que não tem medo. E assim, eles seguem. Nero entra na caverna. Ao contrário do exterior, a civilização antiga aqui parece bem preservada, e a área é maior e mais espaçosa do que imaginavam. Eles se perguntam o que era este lugar. Enquanto observam, Nero muda de direção e voa para uma grande porta. Vendo Nero parar, K sabe que ele descobriu algo. Mas antes que se aproximem, algo enorme bloqueia o caminho. Ao ver isso, eles recuam, chocados com a cena. O que está à frente é um autômato gigante com tinta no peito. Isso também é uma criatura? Por que é diferente dos de fora? Antes que se mexam, o autômato escaneia suas informações. Após cada escaneamento, gera um código estranho por cor. No entanto, até agora, este autômato estranho não mostrou agressão, ele está escaneando e identificando nossas cores. O que ninguém esperava é que o código de K não pudesse ser identificado. De repente, o autômato avisa. Cor de bruxa negra detectada, elemento perigoso, eliminação imediata. No segundo seguinte, ele ataca K. Como tudo acontece muito de repente, K não tem tempo de desviar, mas consegue bloquear o ataque com o braço antes que atinja. O que está acontecendo? Por que atacou de repente no meio da frase? Caindo em si, Ellie e Gale também agem ao mesmo tempo. Seja qual for o motivo, já que atacou primeiro, vamos destruí-lo. Mas por alguma razão, o autômato parece ter olhos apenas para K como inimigo. Além disso, a dureza do corpo deste autômato é exagerada. Ele consegue confrontar K diretamente. Mesmo na primeira troca, o autômato parece ter uma ligeira vantagem. Antes da segunda onda de ataques do autômato chegar, os ataques de Gale e Ellie finalmente atingem, mas Ellie rapidamente descobre que o poder de sua cor não tem absolutamente nenhum efeito no autômato. Ela se pergunta, será que ele não é uma criatura, por isso a cor não funciona? Após escanear, ela identifica o que pode ser um ponto fraco, a tinta no peito do autômato. Enquanto ele lida com os ataques, K também avança. Após o fracasso anterior, ele tenta atacar os pontos de conexão mais fracos do autômato. Inesperadamente, o autômato que estava apenas defendendo, de repente, ataca K novamente. Pela sonda de agora, K descobre que até os pontos de conexão do autômato são muito duros. Ele pensa que se pudesse usar o golpe que derrotou o Ciclope, poderia funcionar. Mas como esse golpe consome muita tinta, ele tenta apenas envolver o punho em preto. Antes que o punho do autômato chegue, sua carga está finalmente completa. Assim como com o Ciclope, o autômato é explodido com um soco. Vendo o autômato colapsar completamente, os três finalmente respiram aliviados. Mas K nota que, embora a maior parte do corpo seja destruída, o recipiente de tinta em seu peito parece intacto. Pensando que Mari adora pesquisar essas coisas, ele planeja levar esse núcleo de volta para ela. Nesse momento, Gale o questiona insatisfeito. Seu pirralho, que golpe foi aquele? Se pode usar, por que não usou antes? Você me fez gastar tanta cor, K retruca sem recuar. Que direito você tem de falar com tanta confiança? Enquanto isso, Ellie pergunta curiosa. K, seu poder não é só absorver? Pode explicar isso? Quero estar preparada quando lutar com você? K explica que esse golpe consome muita cor. Se pudesse, preferiria não usá-lo. Nesse momento, eles também notam que a porta bem fechada atrás deles se abriu. Pelo que Nero indica, o fragmento da Stella deve estar escondido lá. Não conseguem ver nada lá dentro. Está tudo bem mesmo? Como parece com a barreira de cima, K está prestes a tentar absorvê-lo. Mas ao tocar, uma enorme massa preta surge de dentro da porta. Seu imprudente, quem mandou tocar nisso? Cuidado, todos são sugados para a porta. Lá dentro é um mundo puramente preto. As cores deles ficam brancas. O que houve? Está escuro demais. Não vejo nada. Estão todos bem? Nesse momento, Gale percebe que sua cor sumiu. Cadê minha cor? A cor desapareceu. O que está acontecendo? Por que toda a cor sumiu? Enquanto o corpo de pioneiros do amanhecer explora, uma figura na cidade brilhante fica ansiosa. A notícia do incidente preto no exame já chegou ao conselho. Aquele moleque maldito. Como isso aconteceu? Onde ele foi? O Sr. Reed está em missão com o garoto e mandou você cuidar da sua vida. Droga, aquilo é preto. Como ele pôde levar algo tão perigoso? Reed enlouqueceu. Mesmo sendo herói, ele passou dos limites. Notícias de criaturas na cidade se espalharam. Mal consegui suprimir, mas o conselho faz alvoroço. Perguntam se a maré preta começou. Como vou explicar isso? Serei despedaçado. Não há como consertar. Camélia, diga algo. Diretor, você está muito esquentado hoje. Relaxe ou vai parar no hospital de novo? Entendo, mas não seja impulsivo. Reed não age imprudentemente. A mulher é Camélia, líder do corpo de pioneiros do amanhecer. Quem vigia o preto não é qualquer um. É o colorista Reed. Poderia haver medida de segurança mais eficaz? Ninguém faria melhor.
Ele trouxe de propósito essa pessoa de alto risco. Ele pode até ganhar algo inesperado, não devemos nos preocupar, mas confiar nele. Mas seu tom muda drasticamente. Este café está muito amargo. Sei que com Reed o pior não acontecerá. Mas, antes de terminar, Camellia interrompe de novo. Não entendo por que amam beber isso. Ao ouvir, o diretor explode. Camellia, pode prestar atenção na conversa? Eu sei. Abaixa a voz. Não sou surda. Sei porque teme o preto, pela bruxa preta. Certo, o preto é perigoso, simboliza morte e terror. A primeira maré negra da bruxa quase nos extinguiu. Criaturas surgiram, tudo coberto de preto, virando terras negras. A maré voltará. A cidade parou várias ondas, mas a próxima ameaça é questão de tempo. As explorações que fazemos são para sobreviver. Anomalias de massa e o detentor negro na cidade não confirmamos ligação. Mas pelo futuro da humanidade, devemos tentar tudo. Como Lady Luminous disse, usem tudo, até o preto. Diretora, convença os conselheiros, ela sabe que está certa. É mais fácil falar. Não garanto sucesso, mas farei o meu melhor. A cidade brilhante terá que girar em torno dele. Kay e os outros dois presos no espaço negro, nossas cores sumiram. Por que não mudou? Não sei. Talvez porque somos ambos pretos. Após perderem as cores, Gal e Ellie notam algo. Falar alto drena a energia deles. Cassie pergunta se é a primeira vez que perdem a cor. Desde que entrou neste espaço, K sente algo. Se focar nos olhos, pode ver coisas que antes não via. Mas antes que K pensasse na nova habilidade, sons estranhos ecoam. Embora fraco, Gale pega sua arma. O que é isso? Apareça. K nota que o som é parecido com o que ouve, mas diferente. Ele sente que algo ruim virá. Uma garotinha aparece de repente. K anota na hora, mas ela parece mais uma criatura. Porque não ouvimos quando apareceu? A garotinha não fala, só aponta pra cá. O preto engole K num instante. Ele vê visões, um buraco negro engolindo tudo. Muitas criaturas aparecem, atrás delas, uma enorme figura negra. Uma pequena figura aparece, absorvendo tudo, e não parece humana nem criatura. Por fim, todas as criaturas são absorvidas pela garotinha. A consciência de K fica turva. Não sabe se é realidade ou memória? Esquece quem é. De repente, uma figura branca aparece na memória dizendo: precisa de um nome? Quem será seu nome a partir de agora? Vá achar sua cor e luz e... Mas as palavras param e Kay volta ao espaço escuro. Não sabe o que eram as visões. Só sente dor de cabeça terrível, mas lembra o último homem que viu. Lumel. Ele ouve Gale e Ellie. Seus desgraçados, venham! Gale ruge com a espada e Ellie ajoelha, desculpando-se desesperada. Desculpa. Eu sinto muito. Sumam. Saiam da minha vista. Desculpa, irmã. Sinto muito. Nunca mais. Me perdoe. Sem dúvida, os dois estão em péssimo estado. K percebe que não podem mais ficar. No momento crítico, Nero vira um feixe de luz e voa. Ele se surpreende ao descobrir que o espaço insuportável não afeta Nero. Mas Nero parece ansioso, como se dissesse que há algo ali. K decide seguir o rastro de Nero e investigar a escuridão. Mas antes, ele precisa ajudar Gale e Ellie a escapar dos pesadelos. De repente, ocorre-lhe que, se tudo é causado pelo preto, Nero pode ter uma solução. Entendendo K, Nero irrompe com luz intensa. Vendo a condição deles melhorar muito, K decide ir sozinho ao lugar que Nero mencionou. Ele segue o rastro de Nero na escuridão. Após andar muito sem fim, ele fica curioso para saber onde esse caminho leva. Além disso, a voz ao redor continua fazendo barulho, dizendo coisas que não entende. K vê uma luz brilhante. É óbvio que é o destino. Ao se aproximar da luz, o ambiente fica mais claro. Quando vê o que está à frente, K sabe que a missão está completa, pois algo brilhando é um fragmento de estela. Embora pareça similar, o fragmento de estela difere do que K viu antes na cor e forma. Ele se pergunta se cada fragmento tem forma única, mas K não pensa muito, a prioridade é tirá-lo daqui. Afinal, este lugar preto o deixa desconfortável. O fragmento de estela à frente irradia luz branca. Ao tocar, sua absorção ativa sem controle. Felizmente, não dura muito, então Kay não presta atenção. Após remover o fragmento de estela, o preto ao redor começa a sumir. Só então, Kay percebe que estavam numa sala grande o tempo todo. Quando ele pega o fragmento, Gale e Ellie já recuperaram a consciência. Estão bem? Olhem, achei. É isso que o líder Reed mencionou? É tão pequeno, tantas cores, surpreendente. Enquanto verificam K, Nero se aproxima. Nesse momento, ninguém nota Nero abrindo a boca. Assim, sob o olhar de todos, engole o fragmento de estela. Naquele instante, os três ficam chocados. O fragmento estela que tanto lutaram para conseguir foi engolido por Nero. Gale perde a cabeça. Droga! Cospe, cospe, vendo isso, Kay o puxa. Soltam Nero. Mal sabem eles, uma enorme rachadura surgiu no teto. Então, escombros continuam caindo sobre suas cabeças. Embora intrigados com o colapso, não há tempo para a causa. O mais importante agora é sair daqui. Enquanto isso, a força principal da exploração procede metodicamente. Além de coletar recursos, o objetivo é identificar a entidade de alto risco. Logo, por vestígios, identificam a criatura humanoide, o demônio da espada, cujos ataques chegam antes da reação. Arance achou que eram criaturas lutando por território, mas um lado era uma das mãos negras da bruxa negra. O aumento de criaturas nas zonas pioneiras, ela suspeita, pode estar ligado ao demônio da espada. A investigação acaba aqui. Vamos recuar, não estamos longe do destino. A missão principal foi concluída.
tinta e matérias-primas reabastecidas. Não precisamos mais arriscar. Nosso propósito era que os novatos se adaptassem às Terras Negras. Isso já foi alcançado, mas assim que Arancia fala, uma luz vermelha ofuscante irrompe ao longe. Sem dúvida é de Reed, e só o demônio da espada o faria agir. Vários ataques de corte confirmam sua suspeita. Arancia alerta os outros. Para garantir, ela pega seu Spoit e avança. Como líder no nível de Reed, sua força não é subestimada. Vendo-os incapazes de desviar, ela esmaga o ataque com um golpe de martelo. Exploração encerrada. Todos voltem à base. Vou encontrar o líder Reed. Entendido, eu levo todos de volta. Líder Arancia, cuidado. Após organizar o trabalho, ela se transforma num feixe de luz laranja e desaparece. Os tremores da luta do demônio da espada e Reed já transformaram os arredores em ruínas. Mas não importa como o demônio da espada ataque, Reed lida com facilidade. Para ter vantagem, ele joga o Spoit, voa direto para Reed como uma bala. Inesperadamente, Reed segura a espada horizontalmente e desvia o ataque. Reed com seu Spoit é uma parede inquebrável, mas o demônio da espada não perderá a chance. Ao jogar o Spoit, ele o segue. Inesperadamente, Reed levanta a espada e bloqueia o golpe. Antes que o demônio da espada possa retirar sua arma, ele sente uma queimação. Reed armou uma armadilha enquanto defendia. Infelizmente, o demônio da espada tem instintos incríveis, saindo do alcance de Reed, mas ele sabe que se a luta continuar, não terá chance. Aquele truque foi bem feito. Agora, quero ver você desviar. Desde o início, Reed notou Arancia vindo. O demônio da espada estava tão focado na luta que não esperava mais ninguém. Foi pego de surpresa. Embora tenha bloqueado com a espada, o golpe de Arancia era forte demais. As paredes de pedra atrás dele estão quase destruídas. Você está atrasada, quase morri. Não fale bobagem. Dei um golpe forte, mas não morre assim? Como esperado, no segundo seguinte, o demônio da espada sai. Após a batalha, ele só tem 3 Spoits. Reed ainda conversa com Arancia. Está bem, com um pouco de cor, lidamos fácil com esse chato. Não relaxe. Arancia aliviou-se por chegar antes de Reed ficar sério. Honestamente, a maioria dos coloristas, incluindo ela, não quer que ele lute sério. Arancia se prepara para lutar. O demônio da espada já não era páreo para Reed. Se Arancia se juntar, nesse momento uma voz vem do buraco. Quase lá, só mais um pouco. E logo sua mão aparece na abertura. Finalmente escapamos. É a primeira vez que acho as Terras Negras tão acolhedoras. Eu nunca... Antes que Kay termine, ele nota a nossa anormalidade. E no momento em que ele olha para cima, 3 pares de olhos se concentram em "Ah, não! Reed e Arancia correm para eles! Saiam daí!" Não enfrentem de frente. Como o demônio da espada está mais perto, Reed só pode avisá-los. Afinal, na velocidade atual, não conseguiram salvá-los antes que ele os alcance. Mas infelizmente, Gale e Ellie reagem instintivamente, não desviando, mas atacando. O demônio da espada ataca casualmente e destrói seus Spoits. Vendo-o levantar a espada de novo, o mesmo pensamento surge: vão morrer aqui. Afinal, como um corpo humano poderia bloquear uma espada que corta até Spoits? No momento crítico, Kay cobre a mão direita com preto, corre e bloqueia o ataque. Mas esse movimento que sempre funcionou, falha. Ele desmaia. Nesse instante, Gale e Ellie realmente entram em pânico, mas antes que possam reagir, o demônio da espada chuta a barriga de Gale. Então ele se move para Ellie e a agarra pelo pescoço. Todo o movimento é executado de forma fluida. Reed e Arancia nem têm chance de reagir. Eles só podem ser forçados a parar. Afastem-se. Não o persigam. Onde está a chave? Dê-me ou eu a mato. Reed olha para Kay caído no chão. A mão direita dele foi cortada pelo demônio da espada. Seu desgraçado. Num instante, uma pressão imensamente poderosa emana dele. Mas com o refém, o demônio da espada não sente medo algum. Neste momento crítico, a mão de Kay se move. Decida logo, diz o demônio da espada, apertando o aperto. Naquele momento, Reed e Arancia percebem. Kay se levantou. Sentindo algo errado, o demônio da espada vira imediatamente. Mas ao ver Kay atrás dele, fica chocado. Quem é você? Neste momento, Kay está todo preto. Agora ele parece mais uma criatura que o demônio da espada. O demônio da espada acha inacreditável que alguém se levante após seu golpe. E mais importante, o preto surgiu num humano. Sob o olhar deles, o preto refaz um braço para Kay. Ao estender a mão, uma sucção terrível surge. Por um momento, até o demônio da espada é pego de surpresa. E mais importante, essa sucção parece atingir só o demônio da espada. Tudo acontece tão rápido que Arancia e Reed não reagem. Só quando Kay o pega pelo pescoço, o demônio da espada leva a sério esse garoto. Nesse tempo, Arancia se recompõe e resgata Ellie e Gale. Vendo a cena, Reed sente uma dor de cabeça. Não esperava que Kay fosse corroído pelo preto, afinal. Pois se nada der errado, Kay se tornará uma existência como a mão preta. Enquanto isso, o demônio da espada nota algo errado com esse cara. Esse humano com preto está roubando sua cor. Aos olhos do demônio da espada, Kay é como aquele. Ele finalmente entende que Kay é a chave. Mas antes que possa pensar, o preto em Kay muda de novo. O preto que se espalha do braço dele cria inúmeras bocas com dentes afiados. O demônio da espada percebe que isso não pode continuar no instante em que pega sua espada e ataca. Todo o preto de Kay é cortado. Após o contato, o demônio da espada sabe que pegar Kay não será simples, então decide cortar seus membros primeiro. Quase instantaneamente, ele ataca Kay dezenas de vezes, mas percebe que a sensação da espada está errada. Os golpes não o afetam e Kay, resistindo até agarrar a arma do demônio da espada. O demônio da espada instintivamente olha para baixo e descobre uma grande mancha preta se espalhando. Antes que o preto o morda, ele salta no ar. Sem dúvida, a força atual de Kay excedeu as expectativas do demônio da espada. O que está esperando? Antes que o demônio pouse, Arancia ataca com o martelo. Seu desprezível morra!
Esse golpe de martelo é tão poderoso que estilhaça a espada do demônio. Ele percebe que ficar aqui é morte certa. Sem hesitar, ele foge imediatamente. De qualquer forma, ele já achou a chave. A viagem não foi em vão. Aquele esperto não estava arrogante agora? Como ele foge assim que as coisas viram contra ele? Senhor, ele está vindo pra cá. Temos que pará-lo antes que chegue às profundezas. Seu rato imundo. Onde pensa que vai? No momento em que Reed fala, sua espoite fica incrivelmente vermelha. Ele ataca, cortando um dos braços do demônio da espada. Este é o golpe de Reed, Chroma, chama da aniquilação. E mais, até o chão atrás do demônio da espada se parte ao meio. Olhando o braço cortado, ele sente uma onda de medo. Então essa é a chama da aniquilação. Um vermelho vivo agora adere como um parasita, restringindo sua regeneração. Reed ataca de novo. Após ver sua força, o demônio da espada não ousa lutar e só pode fugir. Da próxima vez não será assim. Eu pegarei a chave. O demônio da espada ameaça enquanto mergulha nas profundezas das Terras Negras. Vendo-o sumir, Reed para. Senhor, vamos persegui-lo. Não, é muito perigoso lá. Que frustrante. Estávamos tão perto de pegá-lo. Não tem jeito. Não estamos prontos para as profundezas. Mesmo com luz, é o máximo que podemos ir agora. As Terras Negras agem como escudo, protegendo-os. Nesse momento, ela e Cigal se aproximam. Lamentamos muito, líder. Causamos problemas. Tudo bem, desde que estejam seguros. Encontrar aquele cara sem baixos já é sorte. Mas falando nisso, o que faremos com K agora? Enquanto isso, K está imóvel. Ninguém sabe se ele tem consciência. Reed sabia que o poder de K era perigoso, mas não esperava que superasse o do demônio da espada. Ele nota que K não está só parado, parece absorver as Terras Negras, mas isso não dura muito. O preto que cobria K some rápido, mas vendo isso, eles ficam mais chocados. Acontece que, após o preto sumir, K ficou incolor. E o pequeno pedaço de chão onde ele estava recuperou a cor original. Vendo cena tão bizarra, não sabem o que dizer. Seja K incolor ou absorvendo as Terras Negras, o impacto neles é grande demais. Enquanto isso, o demônio da espada, que fugiu para as profundezas das Terras Negras, finalmente para. Só agora ele tem tempo de lidar com o vermelho em seu corpo. Além de impedir a regeneração, isso lhe causa imensa dor. Então, se tivesse ousado lutar, teria morrido nas mãos de Reed. Não esperava que alguém chegasse antes de mim. Mas que olhar é aquele? Te bateram? A garota é Viper, uma das mãos negras, como você. Eu estava entediada. Me diga logo o que houve. Você não deveria ser derrotado. Quem enfrentou, Viper nota o vermelho no chão. Sua ferida tem marcas de queimadura, vermelho puro. Lutou com Reed. Não esperava que voltasse vivo daquele monstro. Por que ama tanto lutar? Sua fuga e pânico são ridículos. O demônio da espada se enfurece. Calha a boca e suma. Mas Viper não obedece. Ela continua. Reed, embora humano, é forte e até se queima para lutar. Um dia ele morrerá pelas próprias mãos. Por que não responde? Notou também? A barreira da bruxa negra foi aberta, diz Viper se aproximando. Você viu? Sabe como foi aberta? Se souber, responda. Sabe o que a barreira da bruxa negra significa? Mas o demônio da espada não quer contar a Viper. Afinal, se ele disser a identidade da chave, estará em desvantagem. Infelizmente, ele é bom de luta, mas falta inteligência. Aquele cara é muito estúpido, agindo tão obviamente como se tivesse medo que eu não soubesse que a chave apareceu. Mas tudo bem, podemos descobrir sozinhos. Olhando para a cara de bobo dele, quem abriu a barreira deve estar relacionado com as pessoas da cidade. Vamos continuar movendo as criaturas como antes, uma pista deve aparecer. Então, vamos nos preparar para causar problemas. Ao retornar à cidade brilhante, todos se reúnem no quarto de hospital de Kay. A atmosfera está pesada. Reed quebra o silêncio. Não tenho moral para vê-los. Me gabei que não os deixaria se machucar, mas falhei. Me desculpem. É minha responsabilidade que as coisas tenham chegado a este ponto. Então ele pega uma bússola quebrada, pensando tristemente. Seja antes ou agora, ainda estou nesse estado patético. Que herói maldito. No fim, não melhorei nada. Ellie fala para confortá-lo. Não é verdade. Considerando a taxa de sobrevivência de pioneiros novatos, o que você alcançou já é excelente. Sem você, não teríamos voltado vivos. Da próxima vez, seremos mais fortes e não o atrasaremos mais. Neste momento, Mari apenas senta, sem saber o que fazer. Quando a encontraram dizendo que eram companheiros de Kay, ela se assustou. Afinal, o homem à sua frente é o colorista mais famoso da Cidade Brilhante. A princípio, Mari pensou que eles tinham feito isso com Kay. Mas pelo menos até agora, parecem boas pessoas. A enfermeira disse que Kay acordaria logo, mas ainda não se moveu. Você é a Mari, certo? Amiga do Kay. Ao ouvir Reed perguntar, Mari responde rapidamente. Sim, você ouviu agora. Kay está bem, não precisa se preocupar tanto. Tenho mais uma coisa para te perguntar. Estamos procurando uma criatura chamada Nero. Sabe onde está? Vendo Nero surgir da sombra do Kay, Gale solta um grito. Olha, está bem ali. Você finalmente apareceu. Vendo-o fazer tanto alvoroço, até Nero parece sem palavras. Líder Reed, foi ele que comeu o fragmento Stella. Nero, por ter desaparecido, sabe como foi difícil pra gente explicar na época? Pensando no constrangimento, Gale avança. Inesperadamente, não só não pega Nero, como ele pisa na cabeça dele. Então Nero mergulha direto nos braços da Mari. Eu estava preocupada, Nero. Então você estava escondido na sombra do Kay. Ainda bem que está seguro. Vendo Nero, Reed não sabe o porquê, mas sente uma familiaridade. Quando suspeita que é imaginação, Nero abre a boca e cospe o fragmento Stella que engoliu. Ellie diz aliviada. Ele cuspiu sozinho, que ótimo. Eu estava preocupada em como tirar. Reed pega o fragmento Stella. Finalmente, outro fragmento Stella. Por um momento, seus olhos se enchem de tristeza. Por isso, muitos se sacrificaram. Kay vê o demônio da espada de novo em seu sonho.
Quando a espada do demônio o atinge de novo, ele acorda assustado. Só então percebe que todos estão ilesos. Onde é aqui? Para onde foi aquele homem? Ao olhar, vê que é incolor de novo. Entra em pânico total. Não sabe como explicar. Será expulso do núcleo pioneiro por ser incolor. Levante a cabeça. Fez algo errado. Porque essa cara, não importa o que você é, comparado ao que te preocupa, seu desempenho na primeira exploração foi excelente. Isso é o que importa, não esperava que fosse tão bem. Vou te cobrar muito. Esteja preparado. Bem-vindo à minha equipe, Kay. Ouvindo isso, Kay se liberta. Já disse tudo o que precisava. Se tiver algo a dizer, diga. Preciso ver a Lady Luminous agora, então vou sair primeiro. Ah, um lembrete. Até o corpo de pioneiros receber ordens especiais. Vocês estão livres para se mover. Reed saiu. Ellie é a primeira a falar. K tem muito a explicar, mas não vou perguntar. Lembra o que houve após perder a consciência? A criatura gigante no local de resíduos de tinta e o aviso de Reed para segredo. K se desculpou, alegando memória confusa. Certo. Deixarei passar, já que tem algo inconveniente a me dizer. Falo a verdade. Mas o mais importante, há como restaurar minha cor? Nesse momento, Mari diz para ele não se preocupar, pois já está preparada. Dito isso, ela começa a vasculhar sua bolsa. Então, entrega uma garrafa de tinta preta a K. Acontece que essa garrafa de tinta preta foi obtida secretamente por Mari da instalação de processamento de resíduos de tinta. Ellie não entende por que carregariam algo tão perigoso quanto resíduos de tinta. K diz que esta é a sua tinta pessoal. Tem certeza? É veneno. Mas antes que Ellie termine de falar, K bebe diretamente toda a tinta da garrafa. E depois de beber, sua cor realmente retorna lentamente. Só neste momento, K finalmente sente seu corpo cheio de força novamente. Mas assim que ficam felizes, a expressão de Gale é extremamente sombria. Já terminaram de conversar? Estou voltando. Ele diz isso, mas para diante de K, seu braço voltou ao normal. Mas, sabe, apenas coloristas do tipo recuperação possuem a habilidade avançada de regenerar partes do corpo. Ele não entende como K fez isso, mas agora ele quer fazer mais uma pergunta a K, por que você bloqueou o ataque na nossa frente naquela hora? Ele nunca esquecerá a cena de K bloqueando aquele golpe por eles. Eu só senti que estavam em perigo, e senti que com minha habilidade eu deveria ser capaz de bloquear. Mas falhei, e quase causei um não fale bobagens, Gale diz, agarrando a gola de K. Quem pediu pra me ajudar? Seu surto repentino deixa todos confusos. Eu realmente odeio você? Vendo Gale ser tão rude com K, Mari não aguenta e corre para repreendê-lo. O que está fazendo? Por que está explodindo de repente? Ouvindo isso, Gale não discute. Em vez disso, ele solta K e vai embora sem dizer uma palavra. Mari ainda está indignada. O que há com aquele cara? Como ele pode ir embora sem nem pedir desculpas? Ele explica. Não ligue pra ele. É só o temperamento dele. Bem, eu também devo ir. Depois de um tempo, vamos ter nosso confronto. Como seu corpo se recuperou, K planeja voltar para a oficina com Mari. Mas ele se lembra do robô das ruínas que trouxe pra Mari. Então procura o recipiente de tinta. Ao mostrar o recipiente a Mari, ela se assusta. Sem dúvida, o que Kay trouxe não é simples. Do outro lado, Reed chega a um lugar iridescente. Uma luz deslumbrante pisca e nos degraus surge uma figura branca. Reed se reporta. Após dias boas notícias. Como previu, abrimos a barreira da Bruxa Negra. Esta mulher de luz iridescente é a lendária Lady Luminous.